Começando mais um Comentando no QG, aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, e hoje o assunto é primeiras impressões. Sim, vocês não entenderam errado, hoje eu vou fazer farei as primeiras impressões de um anime que é velho conhecido da casa, já bate cartão aqui desde a sua primeira temporada e por que não começar falando da sua quarta, né? Então hoje a gente vai falar de Vanguard de novo, mais precisamente sobre o primeiro episódio desta quarta temporada de Vanguard da série da The Series, né, que é o Will and Grace Season 2, tá? A segunda temporada da Will and Grace. Então vamos lá, vamos falar, porque assim, apesar de parecer que eu não tenho muitas coisas para falar, eu vou falar o geral. Para quem não sabe, antes de eu começar a falar do episódio em si, até comentar algumas coisas que eu achei legal, eu só quero mencionar que por que eu tô falando do primeiro episódio, porque como padrão, não sei se vocês já perceberam isso, mas eu sempre falo do primeiro episódio e os dois primeiros, ou os três primeiros, e depois eu faço um podcast falando da série em si, né, num todo. Então é basicamente isso que eu também falei nessa temporada e das próximas 5 que estão por vir, porque antes da quarta temporada sair, nós tivemos uma live da Bushiroad, onde ela comentou, né, os planos para a série, e deixou muito claro que a The Series, né, que é a série envolvendo toda a franquia Overdress, né, toda a franquia Dress, Overdress, Will and Dress, terá um total de 9 temporadas. Até o momento temos 3 temporadas completas, a quarta começou agora, e ainda tem mais 5 temporadas à frente. Então, assim, até 2025 vocês ainda vão me ouvir falar bastante de Vanguard. Mas, vamos lá, porque assim, eu acho que a questão técnica, ela permanece a mesma, tá? Então, assim, Kinema Citrus, o Estúdio Gen, e por aí vai. Então, assim, a qualidade técnica, ela permanece a mesma. Eu não vou ficar aqui falando de qualidade técnica, já falei isso em outros episódios, e eu acho que aqui cabe reforço que eu não sou um especialista no estudado, eu simplesmente sou um fã, né, um fãzaço de Vanguard. Então acho que é legal a gente já começar falando que sim, a equipe se mantém, a qualidade está bem constante nesse episódio, tá um episódio bonito, um chuchu, mas é um episódio bem bacana pra quem gosta, porque assim, o começo do episódio, assim como em algumas temporadas anteriores, ele já meio começa dando spoilers, né, pequenas ideias do que pode vir por aí, mostrando, né, alguns jogadores americanos, mostrando eles juntos, mostrando o Raika com uma cara de choque, o Yu olhando as cartas, o Danji se sentindo impotente, uma porrada de coisa assim que a gente começa a entender que talvez tenha algum plano de fundo muito grande. E é aí que a gente vai pra temporada, né? Porque para quem não assistiu a temporada anterior e só acompanha pelo comentando, que eu recomendo que vocês assistam, porque toda a franquia Dress tá na Crunchyroll. Mas assim, a gente começa a ter essa temporada já com os nossos protagonistas estando nos Estados Unidos, né? Porque nessa temporada, quem nos guiará é o Raika, o Toya e o Yu. Yu, né? Meu Deus, é maravilhoso o nome do cara, do Yu, sei Yu. Porque você nunca sabe como você falou o nome dele. Mas assim, a gente começa com os 3 já nos Estados Unidos, tentando achar a lojinha de card game, porque sim, nesse universo as pessoas só gostam de card game. E nesse meio tempo eles conversando referente ao Danji e tal, e por aí vai, até um presente momento que a gente vai pro primeiro duelo desse episódio, que pra alegria de todos nós é um duelo Yu versus Danji, o que é muito legal. Porque assim, a gente já vê o novo deck do Danji, porque tá bem atualizado em alguns pontos, especialmente o As dele, né, que continua sendo um Bruce, mas é um novo Bruce, então é muito interessante a forma como isso funciona, é muito interessante o duelo dos dois em si, porque a gente vê uma maturidade, né, então o Danji percebe essa maturidade e tem um momento que eu acho maravilhoso, que é onde a animação fica melhor, que ele olha e fala assim, agora que você tá mais forte, você realmente tá batendo com vontade, você realmente quer lutar, né? Então, assim, é bem legal ter essa percepção de que houveram uns duelos muito legais, assim como é legal a gente ver que o Danji atualmente ele é da equipe americana, né? Ele tá na equipe dos Estados Unidos, porque ele ganhou em segundo lugar no Deluxe americano. Então é bem legal, além de a gente conhecer o novo personagem, o Sam, né, que é o Samuel, não lembro sobre o nome dele, mas que ele se chama Samuel, que fala que prefere se chamar de Sam, que também é um personagem novo, que também é um dos 3 aí da seleção americana. E tem a terceira, que ela vai aparecer no segundo episódio pra enfrentar o Raika, e muito provavelmente vai dar uma surra nele. Mas enfim, vamos seguindo aqui. E neste primeiro momento é bem legal a gente perceber que, tipo assim, o universo de Vanguard, apesar de ser muito entrado nas cartinhas, ele tenta se focar dentro desse universo mais americano. Então ele tenta trazer personagens, assim,
vamos dizer, existem personagens que não são apenas brancos, né? Isso é bem legal, porque, por exemplo, tem o Sam, que ele é negro, daí tem uma outra personagem que ela aparece, ela também vai ter uma importância, ela é negra. Então esse ponto, assim, eu já achei interessante, porque, tipo assim, não ficou naquela maluquice de falar só existem brancos no universo. Não, existem outras etnias e isso eu achei muito legal. E aí eu falo, mas você quer militar? Não, é porque eu realmente achei interessante, eu achei que é legal esse momento, especialmente porque uma delas é vilã, e isso é bem interessante ver. Né? Além disso, é bem interessante começar a perceber que o começo da temporada ela também dá uns indícios de que sim, a gente vai começar a entrar na maluquice que Vanguard é de fato, tá? Porque assim, tem um momento lá que mostram todos eles, mostra o grupo do mal e tal, e aí aparece uma frase que é você deseja poder, e aí vai mostrando um cara encapuzado e tal, e aí isso tá bem interessante, né? E vale mencionar que o Danji comenta, né, o porquê dele ter ido pra lá, que foi pra investigar um negócio que o Michiru tinha mencionado pra ele, que tava meio estranho. Então, assim, é muito interessante a forma como a história ela linka os pontos, né, nesse primeiro episódio, mas ela já vai dando tom com a ciência de que, tipo assim, você que tá vendo aqui, você já viu tudo que veio antes. Então, assim, aqui a gente só vai linkar os pontos pra que você entenda o que vem por aí. Então, assim, é bem interessante. O primeiro episódio, ele começa com um gás muito renovado, assim, novas cartas, novas estratégias, de certa forma, porque o Danji, ele já vem com um deck novo, como eu disse, o Yu Yu, ele também tem meio que um deck novo, então é bem interessante a forma como esse primeiro episódio trabalhou tudo isso, e como o primeiro episódio, de certa forma, caminhou para que a gente já pudesse se preparar para os próximos andarem, né? Então, assim, eu posso dizer que o primeiro episódio, para mim, foi uma das coisas bem interessantes. Estou curioso, sim, pro que virá adiante. Eu poderia muito bem ter feito, né, uma temporada inteira, ter falado de outros momentos, mas não, eu decidi somente falar do primeiro episódio justamente porque eu queria estar basicamente aguardando, deixando pra falar de tudo, todo o restante junto. Então, neste primeiro momento, foi mais pra falar mesmo, assim, essas primeiras impressões, porque, assim, foi um episódio muito legal, foi um episódio bem trabalhado, foi um episódio que ele já dá o tom de que essa temporada não vai ser uma temporada tão cheia de esperança quanto se esperava. Olha minha redundância. Ela não vai ser uma temporada que vai chegar pra mostrar assim, tudo talvez se resolva. Não, pelo contrário. Como esse ano nós teremos agora em janeiro e outra em julho, então é bem provável que algumas coisas fiquem realmente para serem respondidas em julho. O conceito realmente que a gente conhece de Vanguard alucinado, do planeta Krei, etc., ele realmente começa a ser trabalhado agora, tá? Fica muito essa impressão de que agora vai ser trabalhada essa parte, e eu tô muito curioso. Tô curioso em especial porque o próximo episódio já é um duelo do Raika, e eu gosto dos duelos do Raika, porque ele é bem dark, ele é bem edgy mesmo, e eu acho da hora, assim, os duelos, em especial porque a trilha sonora de fundo sempre é de Aeroaxia tocando, e eu gosto bastante. Tá, mas assim, se você ainda não viu Vanguard, eu volto a fazer o convite pra você. Não perca tempo, vai lá na Crunchyroll e assiste. Tem as 4 temporadas já, ainda tem as 3 completas e tem essa quarta. Ah, Paulo, não sei se eu vou gostar. Cara, Vanguard é uma questão que é muito de você dar uma chance e ir indo no ritmo da série. A série ela não vai ser perfeita logo de cara, ela não vai ser um all concurso, mas ela é uma série extremamente divertida que você precisa dar uma chance. Eu digo que você precisa dar uma chance pela diversão, pelo entretenimento mesmo, não esperando algo revolucionário, que eu garanto que você vai curtir bastante. Tá, então fica a minha dica, mestre. Vai lá conferir as 3 temporadas, aproveita. Se quiser ouvir os episódios anteriores do Comentando, eles também estão aí, só ir procurando dentro do feed, tá bom? E vamos pros recadinhos de sempre, os recadinhos da paróquia, porque como eu disse, eu só vou falar mais de Vanguard com uma forma mais completa quando sair toda a quarta temporada. Sempre lembrando que o Comentando é um podcast semanal, que vai de 1 a 3 episódios por semana. Esse é o segundo. Muito provavelmente teremos sim um terceiro essa semana, mas sempre lembrando que além de termos esse terceiro, também temos diversos outros pequenos episódios vindo por aí. Então fiquem de olho. Sempre lembrando também que o Comentando está nos principais agregadores. Que é o Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, e além disso também, né, está em outros agregadores menores. Então assim, vai no seu agregador favorito e ouve por lá. Sempre lembrando também que indiquem o podcast para um amiguinho, e além disso não deixem de avaliar se vocês estiverem ouvindo pelo Apple Podcast ou pelo Google ou pelo
Spotify, tá? Deixem lá suas avaliações, eu me perco muito quando eu vou falar isso, porque isso é uma coisa que eu já ensaiei, mas eu sempre esqueço. Mas deixem a sua avaliação lá, porque conta muito, faz muita diferença aqui para esse produtor de conteúdo. Se você não gosta de Vanguard, às vezes, ou nunca deu uma chance, dá uma chance, é uma franquia que eu garanto que você vai gostar muito. Se você quer ouvir outros episódios, tem aí cerca de 130 episódios anteriores, entre podcast comentando, o especial, o extra e Raposo, o podcast. Ouve aí e aproveite bastante a estadia aqui conosco, tá bom? Por hora é isso, um abraço, ficamos por aqui, tchau!